Olá! Com o aumento dos casos de Covid-19 no interior do país, o Ministério da Saúde passou a recomendar no fim de junho a realização de testes da doença nos casos de síndrome gripal, que são os casos leves. Até então, a prioridade na testagem da rede pública era os casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aqueles casos internados graves e as mortes. Fora esses casos, o protocolo do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de Minas Gerais continua sendo de testar somente os casos que apresentam sintomas da doença, os sintomáticos. Eu conversei sobre esse assunto com a infectologista Carolina Ali. Vejam mais um trecho da nossa entrevista. Existe uma outra questão, Vitor, que é a questão da realização do teste nos indivíduos assintomáticos. O Ministério da Saúde recomenda que os testes diagnósticos sejam realizados em indivíduos que tenham sintomas típicos de COVID. Eu gosto muito de falar que o exame, ele é uma peça do quebra-cabeça para a gente fechar o diagnóstico. Quais seriam as outras peças? As outras peças seriam os sintomas que esse indivíduo apresenta e a história epidemiológica. Com essas três pecinhas, a gente tem uma segurança maior de firmar um diagnóstico de COVID. O que a gente tem visto, que tem sido muito polêmico, é a realização de testes em indivíduos sem sintomas, né? Esses testes podem ser realizados em indivíduos sem sintomas, mas eles, quando realizados dessa forma, eles são realizados no intuito de promover um inquérito sorológico, de entender como que o vírus circula ou circulou naquela população, certo? Quando eu faço o teste no indivíduo assintomático, é como se eu estivesse jogando uma moeda, né? Eu posso ter um exame reagente, eu posso ter um exame não reagente. E não consigo concluir muito com relação a isso. Se eu faço teste num indivíduo que tem sintoma, né, a probabilidade desse teste demonstrar a realidade é muito maior. Tá? E, além disso, se eu estou baseando nos sintomas, eu vou conseguir identificar qual que é o melhor teste para fazer naquele momento em questão. Entendi, professora, mas sim. Eu não tenho sintoma nenhum, quero fazer um teste. É um jogo de sorte, então, no caso, porque para fazer esses testes, a gente precisa se basear nos sintomas, se eu tenho ou não sintomas. Exatamente. Se você faz um teste de anticorpos hoje, e esse teste vem negativo, eu posso tirar algumas conclusões. Eu posso concluir que você ainda não teve COVID, mas pode significar também que você está num período que a gente chama de janela imunológica. Você já entrou em contato com o COVID, com o SARS-CoV, né, com o vírus, e ainda não produziu anticorpos suficientes para serem detectados por aquele teste. E o mais importante dessa história é que, mesmo você assintomático e com um teste rápido negativo, você pode estar transmitindo o vírus, tá? Então, esse teste num indivíduo assintomático, ele tem um valor enquanto eu estou avaliando a comunidade. Para um indivíduo específico, ele não me traz muita informação, ele não me fala nem que sim, nem que não, certo? E a mesma coisa seria se esse teste viesse positivo no indivíduo assintomático. Eu não consigo concluir se aquele exame, realmente, se você já teve COVID, ou se trata-se de um exame falso positivo, né? Todo exame, ele tem uma percentagem de respostas falso positivas e falso negativas, certo? Por isso, quando eu associo com a presença dos sintomas, eu estou aumentando a probabilidade daquele teste refletir a realidade. Eu não tô dizendo que o indivíduo não possa realizar um teste estando assintomático. Não é isso. Ele está... hoje esse teste, ele é acessível, né, em farmácias, o indivíduo pode procurar fazer o teste mesmo sem um pedido médico. Claro, ele está, sim, liberado para realizar o teste. E a gente tem aquele conceito de quanto mais pessoas realizarem o teste, mais a gente vai entender o comportamento do vírus naquela comunidade. Mas é importante ter cuidado com a conclusão que vai ser tirada a respeito desse teste no indivíduo assintomático.
Sim, então, professora, mas no caso isso não bate de frente um pouco com a recomendação de testar o maior número de pessoas? Não, sim, eu incentivo que as pessoas se testem. A minha preocupação é com as conclusões que são tiradas a respeito do teste, certo? É muito importante que as pessoas tenham essa informação, né, de qual a conduta frente a um exame positivo e qual a conduta frente a um exame negativo. O que a gente tem visto é que as pessoas assintomáticas realizam o teste, elas não são orientadas, elas apavoram, né, isso gera um certo pânico, né, porque ninguém imagina que a doença esteja tão perto, né, da gente. Então, quando ela se vê em frente a um resultado positivo, sem uma assessoria, isso gera muito transtorno, elas não são orientadas com relação ao isolamento domiciliar, né, elas não são orientadas com relação ao afastamento do trabalho. Então, isso é que tem sido muito polêmico, né. A recomendação da OMS, da testagem em massa, ela é muito interessante, sim, ela traz muitas respostas, principalmente quando esses testes são monitorados, e a gente consegue entender que em tal região esse vírus está circulando em maior intensidade, isso traz dados positivos, sim. A minha preocupação é com as informações que estão sendo geradas a partir desses testes. E a gente vê muito médico que ainda não tem uma familiaridade muito grande com esses testes diagnósticos e não estão sabendo conduzir os casos. Por isso que é importante a gente debater com relação aos testes, sim. Então, eu posso dizer que no assintomático, o ideal seria realizar o teste sorológico? Isso, com certeza. No indivíduo assintomático, não tem benefício nenhum de eu pesquisar a presença do vírus, certo? Se a indicação do exame, para ele ser mais fidedigno, é baseado no início dos sintomas, se eu não tenho sintoma, eu estou perdendo esse referencial, né? Então, no indivíduo sem sintoma, que eu realizo a pesquisa de vírus e essa pesquisa é negativa, eu não posso tirar conclusão nenhuma desse teste. Eu não consigo diferenciar se esse indivíduo nunca teve COVID ou se ele teve e não está mais transmitindo. Tá? Se eu for indicar exame em indivíduos assintomáticos, é interessante que sejam exames que pesquisam a presença de anticorpos. A infectologista falou também sobre a confiabilidade dos testes disponíveis hoje nas farmácias brasileiras. A senhora falou aí que a confiabilidade de cada teste depende dessa janela, né? Do momento em que eu faço o teste, né? Em que eu apresento os sintomas e que eu faço o teste. Fora isso, há algum teste que ele é mais confiável? Essa acurácia, essa confiabilidade dos testes, claro que vai variar de fabricante para fabricante, né? Isso é como qualquer outro exame que estamos habituados a lidar. Então, sim, existem testes melhores, testes com qualidade inferior. Mas então, né, vai depender do período ideal para a realização de cada um desses testes. Você me perguntou se existem testes mais confiáveis ou não. Eu posso comparar um teste de ELISA ruim com um teste rápido bom, né? Então, eu não vou conseguir tirar uma conclusão. Em geral, os testes de anticorpos realizados em laboratórios, né? ELISA, quimiluminescência, imunofluorescência, eles são testes um pouco melhor, um pouco superiores aos testes rápidos, que pesquisam anticorpos, tá? Em geral. Eu não posso tratar isso como uma verdade absoluta, porque eu posso ter um ELISA ruim e um teste rápido muito bom, tá? Então, em geral, o que a gente tem é isso. A perda do teste rápido de boa qualidade em relação a esses testes laboratoriais costuma ser muito pequena. Tá, então, como a senhora falou, depende do laboratório, depende da marca, né? Depende da marca, mas esses testes feitos em farmácia, então, eles são
recomendados? Eles são recomendados, sim. Claro que cada farmácia, né, adquiriu um kit diferente de um fabricante, então dentro de farmácias a gente vai ter exames que são melhores, exames que são piores, mas eles são recomendados, sim, né, dentro dessa política aí da recomendação da OMS de testagem em massa. É muito importante que esses testes, eles venham junto com informação, né? Porque os testes, eles têm esse efeito de tranquilizar demais ou de, às vezes, apavorar o indivíduo, né? Então, é muito importante que ele venha junto com esclarecimento. Tem muita gente se comportando da seguinte maneira: faz o teste rápido, ele vem negativo, ela acha que se fez tudo errado até então e não contraiu o vírus, que ela pode continuar desse jeito, né? Ou então, o indivíduo que fez o teste rápido veio reagente, ela acha que ela já está imune, que ela não vai transmitir, enquanto a gente ainda não tem conhecimento suficiente sobre isso. Então, os exames, a gente incentiva que as pessoas façam, principalmente se elas tiverem sintoma, né? Onde a validade desse teste é maior, mas as conclusões que serão tiradas a partir desses resultados, né, que são muito delicadas e que, em geral, precisa de um profissional de saúde bem esclarecido para tirar as dúvidas, né, e esclarecer bem isso aí. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações.